Já fez o saldo do ano? Balanço? Positivo, negativo? Está positivo ou está negativo? Aí eu vou te dizer uma coisa. Na verdade, nós temos vários personagens, né? Não no sentido errado, ruim, não é falsidade. São personagens porque uma hora você é um profissional, trabalha, né? Uma hora você é um ministro na igreja, outra hora você é um pai, outra hora você é um irmão, outra hora você é um amigo. Então nós temos vários personagens, né? Então a nossa vida ela é composta por várias facetas, por vários saldos. Então é importante avaliar cada área da nossa vida e verificar como é que está esse saldo, se está positivo, se está negativo, se andei na direção de Deus, se não andei na direção de Deus em determinada área, se quebrei a cara e aprendi com a cara quebrada e vou melhorar na próxima, e assim você vai fazendo uma autoanálise. Por isso que é tão importante a gente analisar os ciclos, né? A ceia do Senhor que nós fazemos, 3 pelo menos por ano, é um momento de muita reflexão, onde nós também temos que parar para pensar como tem sido o nosso cristianismo e assim por diante. Mas essa época do ano, ela é muito mais enigmática, é bem marcante, é uma época que a gente geralmente faz planos, a gente coloca metas para o ano de 2020, né? Nós vamos virar uma década agora, irmãos, é próximo, uma nova década, né? A década de 20, né? A minha mãe de criação nasceu em 1923, ela viveu várias décadas. Quem sabe eu vou chegar para o meu neto Valentim daqui uns anos e falar: olha, na década de 20, Valentim, né? 2020, né? Então nós vivemos aí a virada do século e vamos assim vivendo, ano após ano. E a nossa vida ela é composta por muito sucesso, por muita derrota, por muita luta, por batalhas que a gente ganha, por batalhas que a gente perde. O mais importante é a gente não parar de lutar, a gente continuar prosseguindo. Isso é um ato contínuo, isso não pode parar. Em todos os seus personagens, uns você tem mais facilidade, outros você tem menos facilidade, mas em cada área que você atua, você não pode desistir de lutar. A gente pode até mudar de área. De repente aquela área é uma área transitória na sua vida, ela pode até acontecer de mudar, mas eu não posso parar nunca de lutar. Pensa também em mudança, né? Na mudança de ano a gente pensa em mudança. Ano que vem vou fazer academia, vou fazer aquele regime, vou fazer aquele curso para conseguir uma promoção, eu vou estudar teologia para ter uma mensagem mais forte, a minha célula vai multiplicar, eu vou melhorar o ministério que eu trabalho na igreja, eu vou fazer mais obra social, eu vou evangelizar mais, e vários sonhos e metas que a gente coloca, e é muito bom a gente andar por metas e por sonhos. Agora para um pouquinho, que eu falei bastante aqui, você já está naquele zoom, já não está mais me ouvindo? Para um pouquinho agora e pensa, se você tivesse agora um emprego fixo, muito bom, você é um funcionário público de um bom salário, você está ali garantido, não tem nenhum tipo de problema, você vai estar estável, estabilidade, e de repente passa um homem meio estranho, que não tinha parecer nem formosura para que o desejássemos, né? Um homem comum como outro qualquer, vê você sentado ali no seu posto você trabalha na alfândega, você é um cobrador de impostos da alfândega, e de repente aquele homem passa assim e fala: fulano, o nome dele era Levi inclusive, né? Não o nosso Levi, o Mateus, Levi, vem e me segue. E ali esse funcionário público registrado no Império Romano, com salário garantido, deixa tudo e segue Jesus. E ali a Bíblia diz que Levi, deixando o seu posto, seguiu Jesus. E eu falei aqui de ato contínuo, isso aconteceu com Levi, já vou falar disso. Pensa só também, você agora é um empresário de sucesso. Você tem uma empresa que está bem estabelecida, a sua matéria-prima é abundante e todo mundo quer comprar. A sua matéria-prima é peixe,
Você trabalha com seu barco de pesca e todas as madrugadas você vai lá para o Mar da Galileia, enche o seu barco de peixes e vende tudo aquilo na feira, e você tem uma vida estabilizada. Você faz aquilo que você domina, que você gosta, que você entende. E esse mesmo varão, sem parecer nem formosura, não era tão bonito assim para que o desejássemos, passa por você e diz assim: fulano, Pedro, André, sigam-me. E aí você agora abandona o seu emprego de sucesso, que não é um emprego, a sua empresa de sucesso, larga as redes, diz a palavra de Deus, e segue o mestre também. Eu falei de ato contínuo. Na palavra de Deus, a palavra de Deus original, ela foi escrita em grego, né? Todo mundo sabe disso. O Novo Testamento foi escrito em grego. E a língua grega, ela é um pouco diferente, bem diferente da nossa. E os nossos verbos, eles têm tempo, passado, presente e futuro, né? Quem não fugiu da aula de português sabe disso, passado, presente e futuro. Mas no grego, existe um tempo verbal muito interessante, que ele chama aoristo. Fala assim, aoristo. Isso, não é língua estranha. Aoristo. Esse tempo verbal, ele não é nem passado, nem é presente e nem é futuro. Esse é um tempo verbal de ato contínuo, de tempo indeterminado. Ele não diz algo que já aconteceu, que vai acontecer, o que está acontecendo. É contínuo. Então é até difícil de traduzir quando você encontra esse tempo verbal no grego. Geralmente se traduz no tempo passado, mas ele é bastante importante e eu quero falar um pouco sobre ele. Olha só o que Jesus fala. Em Mateus 28, 18 a 20, ele diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse. Então aqui é o final do ministério de Jesus. Já acabou, já aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Já morreu, já ressuscitou e vai subir aos céus agora. E está dando as últimas instruções, o último capítulo e os últimos versículos de Mateus. Ele diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só, vamos fazer uma breve exegese aqui desse texto, vamos extrair um pouco aqui. Quando ele fala, portanto, vão, o tempo verbal do grego que foi usado aqui é o aoristo. Ele disse vão no sentido, vão continuamente. Sabe o ide por todo mundo e pregar o evangelho? É continuamente, em todo o tempo, não é por uma fase da sua vida que eu estou falando isso para vocês. Apóstolos, ele está dizendo aqui aos apóstolos, vão, andem em todo o tempo, até o último dia da sua vida, e façam, outro verbo, também no aoristo, continuamente. A sua vida apostólica será fazer discípulos. Não há um tempo determinado para isso. E aí ele especifica um pouco mais, não somente discípulos aqui dos judeus, mas de todas as nações, do mundo todo. Por isso que chegou até aqui, no Brasil, porque essa palavra foi levada a sério, e os apóstolos foram fazendo novos discípulos e novos apóstolos e novos discípulos, e foi se espalhando pelo mundo. E ele fala de todas as nações, batizando-os. Aqui já não é aoristo, esse verbo aqui está no presente. Então batismo é uma vez só. Você discipula a pessoa, ela se converte, ela se batiza. No presente, uma vez só. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a maneira de se batizar. E ele fala de novo, ensinando-os também no presente, a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. É importante entender isso aqui também. Por que o ensinando-os está no presente, não está no aoristo? Porque esse não é um ato contínuo. Ninguém pode ficar ensinando as pessoas a vida toda. As pessoas precisam aprender e também tornarem-se discipuladores de outras pessoas e passarem a ensinar outras pessoas. Então a gente sempre está aprendendo, é lógico, mas esse processo
de Jesus com os apóstolos durou 3 anos e meio. Foi o tempo em que ele os batizou e os ensinou durante 3 anos e meio como eles deveriam viver. E agora, com essa bagagem de 3 anos e meio, eles recebem essa instrução: tudo que eu ensinei para vocês, passa para frente. Ensina outras pessoas. Batiza e ensina outras pessoas. Está entendendo até aqui? Amém? Qual é o tempo verbal do grego esquisito aí? Já esqueceu? Aoristo. Aoristo. Não é passado, não é presente, não é futuro. É ato contínuo. Continuamente, tá? Esse versículo de Mateus 28, do 18 ao 20, é a missão da igreja. Então, se a igreja hoje fosse uma pessoa, e ela é, mas simbolicamente vamos agora fazer uma analogia, uma pessoa, o projeto de vida da igreja para 2020 seria esse versículo. Em 2020, eu, igreja, preciso fazer mais discípulos, preciso fazer imitadores de mim, porque eu imito Cristo, e ensinar essas pessoas. Elas não vão apenas me imitar olhando, elas vão aprender o que eu aprendi. Eu vou passar conteúdo para essas pessoas. Essa é a missão da igreja. É chamado na teologia de a grande comissão. Então Jesus, ele comissionou, ele deu um encargo, ele deu uma função para a igreja, que é fazer isso aqui acontecer. Qualquer coisa diferente disso aqui não é a missão da igreja. São outras coisas que a gente faz. Mas missão da igreja, o que a igreja tem que fazer, é isso aqui. É transformar pessoas em discípulos de Jesus. Esse é o propósito da igreja na terra. Então, quando eu e você estivermos orando pela igreja, não adianta, é bom ter, isso que eu vou falar não está errado, você ter. Não adianta eu ter um templo maior, mais bonito e mais bem reformado. Não adianta eu ter mais instrumentos musicais, uma acústica, um piso, uma cadeira. Não adianta eu ter prédio. Não adianta eu ter livros. Não adianta. Essas coisas são secundárias. Se a missão da igreja, que é multiplicação em forma de discípulo, não acontecer, tudo isso não tem nenhum valor. A gente não pode perder o rumo. A igreja tem um objetivo na terra, que é fazer discípulos, amém? Discípulos, pessoas que imitam Jesus. Para não ficar nas minhas palavras, olha quando Jesus chama ao discipulado Simão e o irmão dele André. Marcos 1, 16 a 20 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me. Aqui Jesus falou no imperativo. Ele não deu uma opção. Segue se você quiser. Vem se você tiver com vontade. Não, foi imperativo aqui. Sigam-me. E eu os farei pescadores de homens. Aí a Bíblia diz assim: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Tanto deixaram quanto os seguiram, foi escrito no tempo verbal aoristo. Significa que Pedro e André sabiam, inclusive o Evangelho de Marcos diz a história que foi escrito por Pedro. Eles sabiam que aquela opção de largar as redes e seguir Jesus não era temporal. Não era somente por um período de aprendizado e depois eles voltariam para os barquinhos deles e teriam uma vida na igreja e uma vida secular. No caso do chamado desses dois homens, eles entenderam que era para sempre, que era para largar as redes e não voltar mais a elas. Amém? Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, aoristo aqui também, e eles os seguiram, aoristo também, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Tiago e João também entenderam que o chamado era para sempre. Ao seguir aquele mestre,
Eles tinham entendimento de que eles estavam optando por uma mudança de vida. Esse é o calcanhar de Aquiles. Esse é o verdadeiro cristianismo. Calcanhar de Aquiles das pessoas. A fraqueza maior é tomar uma decisão que seja para sempre, às cegas. Porque Jesus estava começando aqui o ministério. Eles entenderam que aquele mestre tinha valor, que aquele mestre era digno de ser seguido. Eu acredito que eles não imaginavam a dimensão disso. Não imaginavam. Tanto que eles atrapalharam bastante, inclusive, a Jesus. Pedro, num determinado momento, falou que Jesus não devia ir para a cruz. Queria desanimar Jesus de ir para a cruz, porque não entenderam totalmente. Mas aqui entra um segredo. Presta atenção, não se disperse agora. Aqui entra um segredo. Você e eu não podemos esperar que vamos receber uma receita de bolo, uma cartilha de vida com todos os ingredientes de hoje até a sua morte. Nós vamos receber um chamado só. Ao obedecer esse chamado, fala, obedecer. Ao obedecer esse chamado, o Senhor vai colocando fé no seu coração, e você vai andando com Cristo e aprendendo, e a cada dia você vai entendendo. A cada dia. Os discípulos não sabiam tudo o que ia acontecer. Moisés não sabia tudo o que ia acontecer. Abraão não sabia tudo o que ia acontecer. Eu não sabia tudo o que ia acontecer. Dia 4 de janeiro, agora fazem 24 anos que eu sirvo a Jesus na igreja. Eu não sabia, não tinha ideia que eu estaria aqui hoje. Não tinha ideia de tudo que aconteceu nesses 24 anos da minha vida. Jesus não me falou nada. A única coisa que eu sabia é que eu queria aquilo para mim. Que eu queria o evangelho para mim. Eu não tinha noção de onde eu estava depositando a minha vida. A obediência é o maior segredo do cristianismo. Se você esperar crer, ver primeiro para depois crer. Se você esperar primeiro muita certeza para depois obedecer, isso indica que você não confia em Jesus. E é aí onde muito cristão, que não poderia usar a palavra cristão, muitas pessoas se desviam do caminho, porque elas não confiam de verdade em Jesus. Se eu e você não confiar totalmente em Jesus, é só uma religião. E eu já disse isso aqui. Você vai ter a religião mais chata do mundo, porque o tempo todo você vai se sentir acusado. E eu não sou ecumênico e não acredito que todas as religiões levam a Deus. Eu não acredito. Eu acredito na palavra de Deus que diz que Jesus é o único caminho que leva ao Pai. E se eu pregar diferente disso, a palavra que você vai me chamar é de hipócrita. Se eu pregar diferente disso, a palavra que você vai me chamar é de uma pessoa que odeia. Porque eu não vou estar amando se eu pregar diferente daquilo que o meu Jesus me ensinou na sua palavra. Então é aí onde entra o grande ponto de decidir nossa vida, de você andar com Cristo, porque Cristo é bom, de você obedecer a Cristo, porque você confia nele. Confiança. E depois que você confia, acontece. Depois que você confia, você vê. Isaac e Abraão precisaram ir até o monte do sacrifício. Abraão precisou amarrar o filho dele na lenha, levantar a espada, até o momento, segundos antes de sacrificar o filho dele ali. Ele precisou confiar. Deus não falou nada para ele, só falou, vai lá e sacrifica o seu filho para mim. Foi até o último momento, quando ele ia sacrificar, a voz de Deus brada do céu e diz para ele não fazer aquilo. E quantas vezes você e eu estamos diante dessa situação, e Deus está nos provando e dizendo, agora eu quero que você me obedeça cegamente, me siga.
Larga essa sua rede aí. Não tem aposentadoria garantida, não tem sucesso garantido, diante dos homens, né? Lógico. Não tem. Apenas confia em Cristo e segue. É esse nível de discipulado, de cristianismo, que é Igreja de Jesus. Está entendendo? Claro, ninguém acorda no dia seguinte e diz assim: eu vou ser o cristão mais fiel do mundo. Agora, a partir de hoje, eu vou obedecer em tudo cegamente. Isso é um processo, claro que é um processo. Todos passam por esse processo. Os discípulos passaram 3 anos e meio e depois ainda continuou o processo ainda. A conversão, ela vem de uma vez, isso eu acredito. Eu vejo isso acontecer. Tem pessoa que você vê que ela se converteu mesmo. Ela ainda não entende direito, ela não conhece a Bíblia direito, ela não sabe ainda das regras evangélicas, que às vezes são... Ela não sabe nada, mas ela confiou em Jesus. Ela acreditou. Espera aí, Jesus é bom, eu vou para cima, eu vou para o Senhor. E aí ela vai a cada dia aprendendo com Jesus. E Jesus diz a palavra dele. Sabe o que ele diz na palavra? Os meus mandamentos não são pesados. Se o cristianismo está pesado na sua vida, você não está seguindo os mandamentos de Jesus. Porque a Bíblia diz que os mandamentos de Jesus não são pesados. Sabe quando fica pesado? Quando eu não sou obediente. Quando eu resisto. Quando eu não obedeço aquilo que é melhor para mim, que é o que a palavra de Deus traz. Então, quando você for orar hoje, pelo seu 2020, quando você for dar aqueles gritos de alegria por mais um ano que chega, peça só uma coisa ao Senhor: Senhor, me torne uma pessoa mais obediente. Só isso. Obedecer ao Senhor é o que vai te dar o sucesso. Quando a pessoa responde ao discipulado, e olha, ser cristão não é você dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso não é ser cristão. Fazer uma oração de confissão e pronto, agora eu sou cristão. Não é isso. Porque isso você está transformando em obras. Se você fala assim: eu sou cristão porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, então quem fez foi você. Foi você que fez. Não, não é isso. Ser cristão é um ato de obediência a um chamado de Jesus para a sua vida. Presta atenção que é complicado. Ser cristão é um ato de obediência ao chamado de Jesus para a sua vida. E a partir do momento em que você anda, você vai na direção, o próprio Jesus coloca a fé no seu coração para que você consiga crer na obra toda. Você entendeu? É graça, não é merecimento. A salvação é pela... Fala, crente, a salvação é pela... Por meio da... Isso não vem de... É dom de... Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu criei, eu fiz, eu fui para Jesus. Nem isso é mérito nosso. O único mérito que nós podemos ter é dizer: eu obedeci. O Senhor me chamou e eu obedeci. Estou aqui, Senhor. Me ajuda a obedecer. Me ajuda a andar, Senhor. Porque senão, sabe o que acontece? A gente anula a graça. Quando você traz para você a responsabilidade, você anula a graça do Senhor. O Bonhoeffer chama isso de graça barata. Barateia-se a graça. Transforma em obra aquilo que na verdade é favor de Deus por nós. Amém, querido? Então, vamos lá. Quando você responde ao discipulado, não é apenas uma verbalização. É claro que eu tenho que verbalizar. A Bíblia fala que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a justiça. Amém? Então a confissão pela boca é um ato profético que está na palavra do Senhor. Mas isso é algo que vem de Deus para nós. É um dom de Deus para a nossa vida. Então o que acontece?
o chamado, quando ele vem para a nossa vida, tem diferença entre chamados e chamados, é claro. Se você olhar para a palavra de Deus, tem um episódio muito importante do Gadareno, que era um homem completamente endemoniado. Diz a palavra que 10 pessoas não conseguiam segurar ele, de tanto demônio que aquele homem tinha. E ele andava nu pela cidade e o alimento dele era defunto no cemitério. Esse era o cardápio dele. E todo mundo tinha medo dele. E de repente Jesus chega na cidade e ao ele ver Jesus, ele clama: Filho de Deus, vieste me atormentar antes da hora. E aí Jesus manda ele se calar, resumindo a história, expulsa os demônios todos dele, uma legião de demônios que saiu daquele homem, e aí ele toma banho, fica limpo e cheiroso. E agora ele só come legumes. Essa parte é minha, não tem não. E agora ele fica limpo e cheiroso, e ele fala: Jesus, eu vou te seguir. Olha só o que Jesus fala para ele. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu. Pergunta assim: Jesus, por que o Senhor não deixou? Jesus não permitiu que ele seguisse, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes. Verbo anuncie-lhes. Qual será o tempo que está esse verbo? Aoristo. Vá para casa e continuamente, por toda a tua vida, seja uma testemunha do que Deus fez por você. O seu ministério, o seu chamado, o seu discipulado vai ser aqui aonde você mora, vai ser no meio da sua família. É isso que Jesus disse para ele. Anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, que era a província que ele morava, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Então ele teve um chamado, sim ou não? Igual de Pedro? Não, mas era um chamado à obediência. Pedro, larga suas redes e vem comigo, prega o evangelho em todas as cidades. Gadareno, nem nome esse homem tem. Gadareno, ex-endemoniado, não vem comigo. Você vai ser uma testemunha do que eu fiz por você aí onde você está. Então o chamado, ele é diferenciado para cada um, mas tudo começa num ponto, e que eu volto nele, que é a obediência. Quando eu não obedeço ao chamado, é onde as coisas começam a ficar complicadas, porque Deus para de falar. Porque uma vez eu preguei aqui na igreja, ali naquele outro salão, que Deus não é GPS. Ele não faz recálculo de rota. Se Deus falou para você que o caminho é aqui, e você foi por ali, Ele não vai recalcular a rota para te levar lá onde Ele queria que você fosse. Ele vai falar: volta lá onde você caiu, se arrepende e começa tudo de novo dali para frente, porque você foi desobediente. Então talvez algumas pessoas podem estar batendo cabeça e não entendendo porque não chega no objetivo, porque precisa voltar, porque Deus não é GPS. Amém, querido? Então, qual é o seu chamado? Aonde você vai exercer a obediência do Senhor? Procure perguntar para Ele: Senhor, eu estou fluindo no meu chamado? Eu estou na posição certa? Tem coisas que são temporais, tem coisas que são para sempre, mas a obediência, ela nunca vai deixar de existir na nossa vida. Então vamos lá. Aqui, partindo do meio para o fim já, tá bom? Aqui entra um mistério agora, nessa questão da obediência. O que é que vem primeiro? A minha decisão em seguir a Cristo, ou o chamado de Cristo para mim? Quem é que dá as condições dessa aliança que nós vamos fazer? Isso parte de mim, ou isso parte de Jesus? O que vocês acham? Me ajuda a pregar aí. Parte de mim ou parte de Jesus? Parte de Jesus? Quem acha que parte de mim? Parte de mim? Quem acha que parte de Jesus? E o que a Bíblia acha? O que Jesus fala
em João capítulo 15. Quem lembra? Não fostes vós, escolhestes mas eu escolhi a vós. É Ele que escolhe. Puxa, pastor, então tem umas pessoas que não são escolhidas, né? Umas pessoas que são marcadas para condenação eterna. Esse não é o nosso Deus. Ele escolheu todos. Ele chamou. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando eu for levantado no madeiro, disse Jesus, a palavra lá é forte, todos atrairei a mim. Então o Senhor Jesus é que chama, e Ele atrai todos a Ele através da obra de salvação da cruz. Então esse mistério é importante você entender, que vem dEle, é Ele que te chama, é Ele. Porém, você não pode também chegar e dizer assim, oh meu Deus, hoje eu estou complicado. Você não pode chegar e dizer assim, aquela pessoa ali, ela não foi chamada, por isso que ela não está na presença de Deus. Deus seria injusto. Deus chama todas as pessoas, Deus se revela a todas as pessoas. A palavra de Deus mostra que tudo que Deus criou é tão grande, tão poderoso, que não tem como as pessoas não acharem que por trás de tudo isso existe uma mente criativa poderosa. Deus sempre se manifestou na natureza, Deus sempre falou no coração de todas as pessoas. Se você nasceu num contexto de cristianismo evangélico, Deus falou com você desde o berço. Não há necessidade de outra forma de falar. Deus já está falando com você pela palavra revelada. Agora, essa condição da aliança não pode partir de você. Aqui entra um segredo também. Eu e você precisamos nos submeter à vontade de Deus, senão a gente entra nesse texto aqui, ó. Lucas 9, 57 a 62, tem 3 pessoas diferentes aqui. Diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, um homem falou para Jesus, eu te seguirei, por onde quer que fores. Puxa, hoje em dia, se entra uma pessoa aqui na igreja e fala, eu vou te seguir, pastor, onde você for, eu estou atrás. Vamos junto, estamos juntos, hein? Vamos lá, estamos nessa, né? Vem aí, vem para a igreja, dá seus dados aí que eu vou colocar você no hall de membros. Olha a resposta de Jesus para esse homem. Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele colocou a realidade para esse homem. Você quer me seguir? Não vai ser fácil, porque eu não tenho nem morada fixa. Esses 3 anos e meio de ministério aqui, ó, um dia eu vou estar numa cidade, outro dia eu vou estar em outra, vão querer me apedrejar. Tem dia que vai ter comida, tem dia que não vai ter, e vai ser assim. Então Jesus já falou a real para ele, porque ele se colocou dizendo, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus falou, tem certeza? Olha, não é bem assim. Você não tem condições de me seguir. Talvez essa fosse uma pessoa que deveria ser um discípulo de Jesus no meio da família dele. Não tinha um chamado para andar por toda a cidade. A outro, agora o segundo, a outro Jesus disse, siga-me. O mesmo siga-me que ele falou para Pedro, imperativo. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você porém vá a Oristo, vá e proclame o reino de Deus. Então esse homem recebeu o chamado de Jesus, mas colocou uma condição na aliança. Quando meu pai morrer, ou seja, daqui a algum tempo, agora eu estou cuidando da minha casa, da minha família, do meu pai, da minha mãe, quando ele morrer, quando eu sepultar meu pai, aí eu vou te seguir, Jesus. E Jesus falou, não, é hoje, estou te chamando, é imperativo, siga-me hoje. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. É claro que aqui não há nenhuma questão de desonra ao pai, à mãe, não tem nada disso, porque Jesus nunca iria contra a sua própria palavra. Ele só está dizendo, o seu chamado é vá, hoje, proclame o reino de Deus continuamente. Então, presta atenção, eu e você não podemos colocar condição no chamado. A aliança é feita do Pai para nós, e Ele coloca a condição desse chamado. E fique tranquilo que Ele não vai te dar um chamado que você não consegue executar, porque Ele vai te capacitar. E o terceiro também chegou para Jesus dizendo, vou seguir-te.
no futuro: Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, a mesma coisa, ele queria colocar condições para seguir a Jesus. Então, esse é um grande segredo. Não coloque condições para você seguir a Jesus. Deixa Ele dar os termos da aliança, do contrato. Ele faz um contrato com a gente. E Ele escreve esse contrato no teu coração. Deixa Ele fazer, que aí você vai fluir. Quantas vezes a gente dá cabeçada, meus irmãos, porque a gente quer fazer que nem aquele primeiro lá: eu vou seguir o Senhor. Aí, primeira noite que não tem onde dormir: Deus, por que Deus? Não, Deus não é bom. Primeiro dia que a barriguinha ronca de fome: Senhor, me esqueceu aqui, me abandonou. Você está fora do chamado. Seu chamado talvez não seja ser um missionário num lugar onde passa necessidade. Amém? Quem é que fala? Você está entendendo? Está entendendo, irmão? É um chamado. Hoje a palavra é um chamado para você ao discipulado. É um chamado à obediência. Fala para o seu irmão: está complicado? Pergunta para ele aí. Fala: então vou simplificar. Fala para ele: então vou simplificar. Fala. Então vou simplificar. Jesus, fala assim: Jesus só te pede uma coisa: obediência. Sabe, essa vida cristã, ela, ao mesmo tempo que ela é tão simples, ela se torna complexa às vezes. Uma coisa muito confusa é a graça. Tem gente que acha que a graça, ao seguir Jesus, a graça é uma coisa, vamos dizer assim, é infinita, mas não consigo achar a palavra. Que a graça é barata, pronto. Então vou ter que usar o Bonhoeffer, não tem jeito. Que a graça é barata. Não, eu vou pecar, mas Jesus perdoa. Perdoa a si mesmo, Jesus nos chama ao discipulado. Negação. Discipulado é negação de você. E a graça entra como consequência e não como motivo de vida. Presta atenção. A graça não é o motivo da sua vida. Se eu pecar, eu vou ser perdoado, então eu vou pecar. Porque infelizmente tem cristão assim. Ele vive no pecado, confiando na graça, porque a graça justifica o pecado para ele. Quando na verdade é o contrário. Não pode. Então, a graça entra como consequência, não como motivo de vida. Consequência porque é impossível não pecar. Quem não pecou hoje aí? Levanta a mão. Ufa. Mas se me aproprio desse princípio e me autorizo a pecar, eu escrevi porque é difícil: abandonei o discipulado e barateei a graça. Está entendendo? Então, quando eu uso da graça como autorização para pecar, eu barateei a graça. Eu desvalorizei a obra do Senhor. Então a graça, ela tem que ser uma consequência. Ela tem que ser um motivo de choro ali no seu pedido de perdão. Senhor, eu pequei, me perdoa, Senhor. Eu não queria, não quero mais fazer isso. Me ajuda, Senhor, a ser mais obediente. Aí a graça vem e te abraça. O Senhor te consola, te levanta, te fortalece e te põe para andar de novo. Essa é a graça, porque é impossível não pecar. Mas eu não posso usar da graça na minha caminhada cristã para justificar o pecado. Entendeu essa parte? Então, duas coisas hoje aqui. Jesus nos chama à obediência. E eu não posso usar a graça do Senhor para justificar pecado. Não posso. Eu tenho que lutar sim. Porque discipulado é negar a si mesmo. Quando vem a vontade, o desejo de pecar, você vai ter que lutar. Essa é a sua parte. E você vai confiar no Espírito Santo para Ele te ajudar. E você vai vencer. E se você cair, você tentou e não conseguiu, a graça vai te alcançar. E isso vai acontecer diariamente. A gente peca.
O apóstolo Paulo diz em Efésios: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então a vocação, o chamado que a gente recebe para o discipulado, ele precisa expressar uma nova vida. Eu tenho que mostrar uma nova atitude, sim. Eu lembro quando eu me converti, como eu falei, eu não entendi nada. A Luciana era mais esperta que eu e ela não foi lá na frente no dia. E aí no carro, a gente voltando de Goiás, ela falou: e aí, esse negócio aí de se aceitar Jesus lá, né? Eu falei: não, fica tranquilo, não vai mudar nada não. Aí sabe o que ela falou? Vai mudar. Ela entendia, né? Foi a primeiras vezes que eu tinha entrado na igreja, nunca tinha lido a Bíblia e sempre fui meio tonto mesmo. Aí mudou, e mudou muito, mudou bastante, mas mudou para melhor. São 24 anos de vida, e de vida em abundância. Amém? Aplaude o Senhor, aplaude o Senhor. Glória a Deus. A vida cristã é maravilhosa, porque os mandamentos do Senhor não são pesados. O problema maior não é conviver com Deus. O problema maior é você conviver comigo e eu conviver com você. Porque aqui fala, olha, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O apóstolo Paulo já deixou a letra para nós aqui, né? Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O amor que Cristo tem por mim, por você, eu tenho que ter pelo meu irmão e você tem que ter por mim. Queira você ou não queira. Você vai ter que me engolir, como disse o Zagalo. Eu vou ter que te amar e você vai ter que me amar. E a gente vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia é maravilhosa. Estou terminando, prometo. Mas não estou com pressa não. Não virou o ano ainda. A graça, né, e a fé, ela tem medida também. Então, pare de julgar o seu irmão, pare de julgar as pessoas, e porque para você é fácil uma coisa, para o outro tem que ser fácil. O apóstolo Paulo fala que a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então existe diferença sim. Tem 5 dedos nas mãos e todos são diferentes uns dos outros, e todos são importantes. Nenhum é... Quer tirar um dedinho aí da sua mão? Um menorzinho? Corta o dedinho. Pega ô diácono, traz uma faca lá para mim. Quem é o primeiro voluntário? Só um dedinho. Não serve para nada esse dedinho. Você ainda vai ter, ó, pegada, ó. Ainda tem uma pegada ainda, dá para dançar rap até. Ninguém quer perder um dedinho. E a igreja tem dedinho, tem olho, tem ouvido, tem tudo. Então suporte as diferenças entre nós. Esse é o nosso papel. Fica mais fácil. Quando eu olho para o irmão, para a irmã e vejo assim, ele tem essa limitação, ela tem essa limitação, eu vou amá-la assim mesmo. Amor de mãe é muito interessante, né? O filho pode ser aquele traste, aquela tralha. Está lá na prisão, 150 anos de prisão decretada, mas a mãe está lá na porta, meu filhinho, oh meu filhinho, porque ela ama incondicionalmente. E é para ser assim entre nós. Não é fácil não. Oh meu Deus. Bom, vamos terminar. João 21, 22 é o final do Evangelho de João. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Então, esse momento, Jesus já ressuscitou, já está lá no final também, falando com Pedro e com João. Pergunta para Pedro várias vezes se ele ama, e João está ali do lado. E ali Jesus traz uma palavra sobre Pedro, e Pedro fala: e esse daí, o que vai ser dele? Jesus falou em outras palavras: Pedrão, cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Você me segue. Se eu quiser que João
viva para sempre, não morra nunca. Deixa comigo, fui eu que chamei João. Então foi Jesus que te chamou e foi Jesus que chamou o seu irmão. Para de se preocupar com coisas secundárias em 2020, em nome de Jesus. Para de se preocupar com coisas menos importantes e olha para o alvo que é Jesus, olha para a obra do Senhor, olha para o seu chamado, para a sua vocação. Para de olhar para as coisas secundárias. O mais importante é aquilo que o Senhor pôs na sua mão. Para de olhar o que está na mão do outro. Amém? Por que a gente tem essa mania de olhar para aquilo que está na mão do outro? Olha para aquilo que está na sua mão. Quanto a você, siga-me. Imperativo. O Senhor falou para Pedro: Pedro, tu me amas 3 vezes? Sim, então apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. O chamado de Pedro era ser um pastor da igreja. Seja um pastor da igreja. E João? Pedrão, cuida da tua vida. Entendeu? Tem que ser assim. Então, e outra coisa, coisas secundárias que tira a nossa atenção do nosso chamado. Quanto a você, igreja do Senhor, siga o seu chamado que Jesus pôs na sua mão em 2020, em nome de Jesus. Para concluir, Marcos 8,34 fala: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, me acompanhar, é aoristo também, negue-se, também é aoristo, a si mesmo, tome a sua cruz, também é aoristo, e siga-me, é imperativo. Então é ato contínuo acompanhar Jesus, negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Isso significa que no momento que eu decido acompanhar Cristo, é até o fim que eu preciso ir. Não é para eu ter um período no meio do caminho que eu vou parar e depois voltar. Não, é para sempre. O Senhor está te chamando: acompanhe-me, negue-se e tome a sua cruz. Cruz não é você ficar desempregado, você ficar doente, você ser perseguido. Cruz nada mais é do que negar a sua própria vontade e fazer a vontade do outro. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é cruz, e isso é ato contínuo, porque dentro de nós existe algo muito forte, que é a nossa própria vontade. É ela que eu tenho que negar diariamente, e isso é ato contínuo, até a volta de Jesus. Amém? Então, o melhor de tudo é que a gente não está só. Quando ele fala em Mateus 28, ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, está presente. Ele falou no tempo presente, é hoje. O Senhor está contigo hoje, o Senhor está contigo amanhã, o Senhor está sempre conosco. Você não anda sozinho. Em Atos 1,8, quando ele vai subir aos céus, ali 500 pessoas em volta dele, a palavra de Deus diz assim: olha, fiquem agora em Jerusalém, até vocês serem revestidos de poder, quando descer o Espírito Santo. Interessante que essa palavra, esse verbo descer o Espírito Santo também está no aoristo. Quer dizer que o Espírito Santo veio para ficar. O Espírito Santo não veio para a terra para ir embora, ele veio para ficar. Então nós estamos aqui na terra com o Espírito Santo nos ajudando, nos fortalecendo, nos levando como igreja para andar para frente. E aí ele fala: vocês serão revestidos de poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, até o Taboão da Serra. Aqui no Jardim Ouro Preto o Senhor chegou. Amém? Em nome de Jesus, que 2020, se você quiser resumir todos os seus pedidos num só, resuma: Senhor, me faça ser uma pessoa mais obediente. O restante, tudo é secundário. O Senhor vai te dar. Amém? Quer comer o melhor dessa terra? Sim ou não? Só eu quero? Quer comer o melhor dessa terra? Então seja obediente. Quer ter paz de espírito? Sim ou não? Seja obediente. Quer uma família abençoada? Sim? Seja obediente. Quer um emprego melhor? Seja obediente. Quer perder o emprego e ser chamado a uma missão para Jesus? Sim, por que não? Se Ele quiser, seja obediente. Amém, querido? Fecha seus olhos.